Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 144. Tisk. Algum idiota deixou eles quebrarem a barreira. O velho, que descansava tranquilamente no sofá, estalou a língua e virou o olhar para a janela. O quê? Ao ouvir isso, Hwang Dong-suk, sentado à sua frente completamente bêbado, ficou sóbrio instantaneamente. Droga! Já estão atrás de nós? Ele se levantou de um salto e olhou freneticamente pela janela. O céu vermelho como sangue. As ruas cobertas de sangue e corpos. Os mortos-vivos caminhando por elas, todos se movendo na mesma direção. Era tudo evidência de que estranhos haviam entrado na vila. Hwang Dong-suk rangeu os dentes e encarou o velho. Isso não fazia parte do acordo. Você disse que apagou todos os rastros. O que é isso? Calma. São apenas 2 que entraram na vila. Acontece que eles encontraram o espírito demoníaco que era o meio da ilusão. Então a ilusão foi quebrada. Ao ouvir a explicação do velho, o rosto de Hwang Dong-suk relaxou novamente. O quê? Só 2? Sim, 2. Provavelmente são apenas caçadores de passagem. É mesmo? Ele lambeu os lábios com um sorriso malicioso. Ótimo. Se forem caçadores, devem ter algumas armas com eles, certo? Eles haviam conseguido escapar da prisão, mas ainda era cedo para relaxar. Embora tivessem saqueado o máximo de armas dos guardas, a maioria dos seus subordinados ainda estava desarmada. Era imperativo conseguir o máximo de armas possível antes que os perseguidores os encontrassem. Qual é o nível deles? Bom, eles encontraram o espírito demoníaco que eu coloquei nos seus subordinados. Então pelo menos um deles deve ser um caçador do tipo magia acima do rank B. Um do tipo magia acima do rank B? Hwang Dong-suk rolou os olhos, calculando mentalmente. Claro, não podem ser do rank S. Caçadores de rank S eram como joias ambulantes. Não eram o tipo que passava por uma vila remota como essa por acaso. A probabilidade de indivíduos tão valiosos aparecerem ali apenas para capturar alguns vilões era praticamente 0. E pelo mesmo motivo, até caçadores de rank A eram valiosos demais para se tornarem caçadores de recompensas. Então, no máximo, são 2 caçadores de rank B. Tipos de magia são um pouco complicados, mas não conseguem vencer uma grande quantidade de inimigos. Hwang Dong-suk chamou um de seus subordinados que esperava do lado de fora e deu uma ordem. Caçadores infiltraram-se. Reúna todos que estão descansando nas casas. Pode ser que sejam 2 do rank B, então vamos vencê-los com números. Sim, senhor. Vou repassar a mensagem. Hwang Dong-suk sorriu ao ver seu subordinado se enrijecer com a ordem e correr apressadamente para fora. Esse desgraçado. Finalmente aprendeu a disciplina. Acho que precisa ver alguém morrer para aprender a lição. Mesmo fora da prisão, Hwang Dong-suk, um desperto de rank C, ainda reinava como rei entre eles. Mas essa hierarquia era um ato de equilíbrio precário que podia desmoronar a qualquer momento. O único motivo pelo qual os vilões ainda seguiam Hwang Dong-suk era porque ele era irmão mais velho do vilão de rank S, Hwang Dong-su. Ei, você não vai ajudar? Hwang Dong-suk, que estava prestes a sair depois de dar novas ordens, de repente se virou e perguntou. O velho, ainda sentado tranquilamente no sofá, olhando pela janela com uma expressão enigmática, respondeu despreocupadamente sem nem olhar para ele. Como pode ver, não gosto de esforço físico. Me chame quando tiver lidado com os caçadores de recompensas e recobrarei a ilusão na vila. Certo. Hwang Dong-suk parecia um pouco descontente, mas decidiu não discutir. Já podia ouvir seus subordinados se reunindo do lado de fora ao seu chamado. Todo mundo, peguem suas armas! São só 2 deles! Depois que Hwang Dong-suk saiu. Bzzz! Uma abelha voou e pousou no parapeito da janela à frente do velho, que ainda olhava à distância com um olhar enigmático. Você chegou. Finalmente, um leve sorriso apareceu nos lábios do velho. Grito. Surro não pôde deixar de ficar surpreso. De repente, uma aura azul explodiu do corpo do espírito demoníaco. Ou melhor, do vilão, acompanhada por um grito. Bake! O vilão desmaiou no local. Beru, com uma expressão séria, murmurou. O espírito demoníaco que habitava o corpo deste humano foi aniquilado. Por que de repente?
Há algum motivo? Parece que havia algum tipo de restrição colocada por um xamã demoníaco. Os seres do reino dos espíritos são habilidosos com esse tipo de feitiçaria. Isso significa que há um espírito demoníaco de alto nível por perto. Surro assentiu gravemente às palavras de Beru. Pensando bem, aquele que criou meu sistema de nivelamento também era um feiticeiro do reino dos espíritos. O grande feiticeiro, Candiaru. O sistema de nivelamento que ele projetou também poderia ser considerado uma forma de feitiçaria. Mesmo que não fosse a esse nível, um espírito demoníaco de alto escalão poderia facilmente colocar uma restrição que mataria alguém se realizassem uma determinada ação. Isso. Eu vim para capturar alguns vilões, mas parece que tropecei em algo muito maior. Sung Surro. Nesse momento, o grito urgente de Kang Taishik veio da frente. Venha rápido e ajude. Cada vez mais mortos-vivos estão aparecendo. Com a ilusão do espírito demoníaco desfeita, a Vila Yamri começou a se assemelhar a uma cidade saída de um filme apocalíptico. Se fossem mortos-vivos comuns, um caçador de rank B como Kang Taishik não suaria para derrotá-los. Mas essas criaturas eram estranhas e conseguiam reanexar seus membros decepados. E o que era ainda pior, parece que esses mortos-vivos eram originalmente os residentes desta vila. Os vilões devem ter massacrado todos ao tomar o controle da vila. A expressão de Kang Taishik era de descrença e choque enquanto falava. Eles haviam presumido que os vilões não machucariam os cidadãos, mantendo-os como reféns caso fossem descobertos. Mas isso era uma visão muito civilizada. Droga! Esses caras são mais loucos do que eu esperava. É isso que os torna verdadeiros vilões. E vilões, independentemente do seu nível, devem ser todos mortos. Murmurando isso com um sorriso frio, Kang Taishik encarou adiante. Então, cortando os membros dos mortos-vivos, ele gritou para Surro. Sung Surro! Normalmente em casos como esse, o que está controlando essas coisas se esconde por perto. Use sua besta invocada para encontrá-lo. Mas não havia necessidade disso. O responsável já havia se revelado. De repente, vilões apareceram de todas as direções e começaram a atacar Surro e Kang Taishik. Ha 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 ha! Então vocês estavam todos escondidos por aqui. Apesar de enfrentar uma crise ainda maior, os olhos de Kang Taishik brilhavam de excitação. Então, ele se virou para Surro com um sorriso frio. Sung Surro, você fez bem. Seu papel termina aqui. A partir de agora, é cada um por si. Antes que Surro pudesse reagir. Hush! Kang Taishik desapareceu de vista, como se nunca estivesse ali. Os olhos de Surro se arregalaram diante da visão bizarra, e Beru rangeu os dentes. Então é por isso que ele estava tão relaxado, mesmo nessa situação. Ele estava escondendo uma habilidade dessas. Mas Kang Taishik não usou sua habilidade furtiva para fugir. Ak! O quê? O que é isso? Kof! Gritos ecoaram dos vilões que estavam atacando Kang Taishik junto com os mortos-vivos. E então, fontes de sangue jorraram. Um assassino! Isso é loucura! Não nos avisaram sobre isso. Disseram que ele era do tipo magia. Os vilões, que haviam se encorajado por sua vantagem numérica, agora estavam em desordem. Mas então... Tsk! Um assassino? Você não é nada. O vilão do tipo magia, que estava por trás deles, lançou uma bola de fogo nos vilões que estavam sangrando. Fush! Bum! Ah! Por que eu? Não havia lealdade entre os vilões. Eles haviam escapado juntos apenas por conveniência. Os vilões pegos na explosão foram envolvidos em chamas e rolaram no chão em agonia. Mas isso foi eficaz. Um breve grito de dor escapou de Kang Taishik, e junto com ele, uma silhueta translúcida envolta em chamas apareceu no ar vazio. Ali está ele! Matem-no! O vilão que havia lançado a bola de fogo apontou triunfante, e os outros vilões, com sorrisos perversos, lançaram um ataque total. Mas, em meio ao caos causado pela habilidade de furtividade, eles haviam esquecido de uma pessoa. Sillard. Na voz calma de Surro, em meio aos mortos-vivos, o ser que dormia no mar da morte abriu os olhos. O rei dos povos da neve, o monarca da geada,
está observando você. Surro sentiu o olhar daquela antiga entidade, mas ainda assim ordenou com confiança. Bênção da geada. Bênção, bênção da geada. O rei dos povos da neve, o monarca da geada Silard, escolheu você como seu xamã. O xamã pode invocar uma nevasca de gelo, oferecendo sua mana como sacrifício. Fush. Nesse momento, um vento branco e gélido começou a girar ao redor de Surro. Habilidade: nevasca de gelo ativada. Mana necessária, 100 por segundo. A nevasca de gelo, que uma vez transformou a ilha Fakad em uma geleira, agora envolveu a Vila Yamri. O que é? O que está acontecendo? Uma nevasca! Enquanto os vilões gritavam, um frio intenso os envolveu. O gelo, incrivelmente frio, agarrou as pernas daqueles que estavam no chão. Maldição! Minhas pernas! Mortos-vivos e vilões, as pernas de todos começaram a congelar. O que é isso? Kang Taeshik, sua furtividade desativada, olhou para Surro com uma expressão perplexa. Graças ao vento gelado, as chamas que haviam começado a consumir seu corpo foram agora extintas. Usando magia da natureza também? Você é um druida, afinal. Kang Taeshik assentiu, convencido de que sua suposição anterior estava correta. E quando se virou para enfrentar os vilões, seus olhos brilharam com uma luz cruel. A maioria deles ali eram despertos de nível baixo a médio. Então apenas alguns conseguiram se libertar do gelo por conta própria. Agora vocês são todos meus. Corte, 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 corte. Kang Taeshik avançou, saboreando o momento. Ele mirou impiedosamente nos pontos vitais, pescoços, artérias. Com cada golpe de suas adagas, sangue jorrava. Uá! Ah! Fujam! Os vilões, finalmente libertando suas pernas do gelo, começaram a fugir em pânico. Mas... debuff. Maldição da geada aplicado. Velocidade de ataque reduzida em 30%. Velocidade de movimento reduzida em 30%. Eles ainda estavam lutando dentro da nevasca de gelo. Kang Taeshik, no entanto, reconhecido como aliado de Surro pelo monarca da geada, não foi afetado pelo debuff. Ele abatia os vilões que fugiam um por um, rindo cruelmente. É por isso que eu amo lutar contra humanos. Diferente dos monstros em dungeons, os humanos eram tão fáceis de matar. Ele gritou para Surro com uma expressão de pura alegria. Sung Surro, deixe-me te ensinar uma lição importante como seu veterano. Lembre-se disso. Todos podem morrer. Mesmo o caçador mais forte, essa verdade permanece inalterada. Kabum! Nesse momento, a cabeça de Kang Taeshik explodiu. Seu bastardo arrogante, agindo todo altivo e poderoso. Bake! O vilão que explodiu a cabeça de Kang Taeshik com todo o seu poder mágico rangeu os dentes e pisoteou seu corpo. Ele continuou a pisotear o corpo de Kang Taeshik, repetidamente, gritando. É isso mesmo, seu desgraçado! Todos morrem! Você achou que era uma exceção? Hein? Muahahaha! Então, com uma expressão feroz, ele olhou para Surro, aquele que havia invocado a nevasca, e rosnou. Agora só resta um, matem! Mas naquele momento, erga-se! Uma onda sombria se espalhou pela sombra de Kang Taeshik, atrás do vilão.